Graça e paz, irmãos. Peço a atenção dos irmãos para o texto sagrado na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Que Deus revele a sua palavra e realize a obra que Ele tem para cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo começa o capítulo 3 de Colossenses com uma expressão muito significativa para a igreja de Cristo: se ressuscitastes com Cristo. Ele está falando de uma identificação com a ressurreição de Cristo, com Cristo ressurreto. Ele está transmitindo aos Colossenses que nós estamos unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Ele parte do pressuposto que os colossenses, aqueles irmãos, estavam mortos e ressuscitados com Cristo. Vamos ler novamente o versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, você viu que o apóstolo parte do pressuposto que eles morreram e ressuscitaram juntamente com Cristo. Irmãos, sem ressurreição com Cristo, não existe igreja, não tem vida, não existe nada do ponto de vista do Evangelho. Esse se ressuscitastes com Cristo tem um fundamento, e esse fundamento é a morte com Cristo na cruz. Não existe ressurreição sem morte. Essa expressão que Paulo usou, se ressuscitastes com Cristo, se fundamenta em outra expressão do apóstolo um pouco antes, aí em Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Se, pois, estáis mortos com Cristo.
essa morte com Cristo, irmãos, já aconteceu do mesmo modo que a morte de Cristo já aconteceu na cruz do Calvário. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Se um morreu por todos, se referindo a Cristo, logo todos morreram. Todos quem? Jesus havia dito no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, se um morreu, logo todos morreram, porque todos foram atraídos por Cristo a Cristo naquela cruz. Morremos com Cristo no mesmo ato, no mesmo momento em que Cristo morreu. Colossenses capítulo 3, o versículo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque já estáis mortos. Porque já estáis mortos. Quando essa morte se torna particularmente minha, quando essa morte se torna a minha experiência, quando cremos essa verdade da palavra de Deus. É a morte, irmãos, da velha vida, da vida ímpia e pecaminosa. O apóstolo Paulo colocou nossa morte com Cristo na cruz, na condicional: se fostes crucificados com Cristo. Você pode ver lá novamente, Colossenses 2, o verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo. Se, pois, estáis mortos com Cristo. Por que a condicional? Porque se você não crer, você não vai experimentar particularmente, você não vai experimentar a operação eficaz dessa morte na sua vida. É preciso crer. Quando cremos essa verdade da palavra de Deus, então vamos experimentar essa morte da nossa velha vida, da vida ímpia, da velha natureza, da vida natural. A obra de Deus, irmãos, na vida de uma pessoa tem duas portas. Entramos para a morte com Cristo na cruz e morremos. Isto é, perdemos a nossa vida pecadora e condenada ao inferno e saímos pela ressurreição juntamente com Cristo. O que aconteceu então, irmãos? Aconteceu uma troca de vida, aconteceu uma substituição de vida, aconteceu a regeneração, o novo nascimento.
Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Observe essa expressão do apóstolo Pedro. Nos gerou de novo pela ressurreição de Cristo. Nos gerou de novo. Está indicando, irmãos, que houve uma morte da primeira geração, ou seja, da vida ímpia gerada em nós na concepção. E houve também a nova vida que foi gerada em nós na ressurreição. A vida que nós ganhamos é a vida que vem do centro da ressurreição. É a vida de Cristo. Então, houve salvação, de fato, salvação real. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos pela sua vida. A vida de Cristo é o elemento salvador, o elemento que nos salva. Seremos salvos pela vida de Cristo. Irmãos, Paulo faz uma diferença básica entre a vida da ressurreição, se ressuscitastes com Cristo, a vida da ressurreição, que é a vida de Cristo, e a vida natural, a vida ímpia do pecador. Colossenses 3, versos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A vida ímpia, a vida natural, é movida pelas coisas que vêm de baixo. E a vida da ressurreição é movida pelas coisas de cima, as coisas do alto. A vida da ressurreição é uma vida do alto, é uma vida de cima. João capítulo 3, versículo 3, Jesus, falando do novo nascimento, então ele fala dessa vida do alto, dessa vida de cima. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No original, o sentido de nascer de novo é o seguinte, irmãos: é nascer do alto, nascer do alto, nascer de cima, né?
Na verdade te digo, que aquele que não nascer do alto, que não nascer de cima, nascer com a vida do alto, com a vida celestial, com a vida que vem de cima, é a vida de Deus, é a vida de Cristo. Irmãos, o novo nascimento é exatamente Deus tirando a nossa vida natural, nossa vida ímpia, na morte com Cristo naquela cruz, e dando-nos a sua vida na ressurreição em Cristo, na ressurreição juntamente com Cristo. A pessoa que morreu e ressuscitou com Cristo começa fazendo duas coisas. A pessoa que morreu e ressuscitou com Cristo começa fazendo duas coisas: buscando as coisas do alto e pensando nas coisas do alto. Irmãos, buscar não é um exercício religioso. Buscar é uma inspiração, é uma preferência, é uma tendência, é uma natureza. Irmãos, certa vez eu assisti uma reportagem em que alguns biólogos estavam acompanhando e também mostrando a procriação de algumas tartarugas. As tartarugas, iam até a praia, cavavam buracos na areia e botavam ali os ovos. Depois de algum tempo, as tartaruguinhas saíam dos ovos e também daqueles buracos. E as tartaruguinhas, irmãos, caminhavam rumo ao mar e só paravam quando mergulhavam prazerosamente no mar, seu ambiente natural. Mas ninguém ensinou para elas o caminho do mar. Ninguém ensinou que elas tinham que ir para o mar. Irmãos, elas não tomaram o caminho errado. Elas não foram para o continente e nem para o mangue. Havia algo na natureza delas que pedia o mar. Tem algo dentro delas que anseia pelo mar. Irmãos, assim são aqueles que ressuscitaram com Cristo. Algo em nós anseia por Cristo, pede as coisas do alto. Nossos estímulos e iniciativas são em direção a Cristo e as coisas do alto. Irmãos, o que domina a busca de uma pessoa regenerada é Cristo mesmo. A busca do regenerado é a suprema devoção a Cristo e ao seu reino. Paulo disse que é também uma vida que pensa nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto, irmãos, é pensar com a mente de Cristo, é pensar com os pensamentos de Deus, é pensar com os pensamentos de cima, é uma mentalidade celestial. Não é especular coisas, não é especular as coisas de Deus. Isto é filosofia. Também não é decorar textos e ficar dizendo: eu vou para o céu, eu sou crente, faço tais e tais coisas. Não. Pensar nas coisas de cima é olhar a terra com a ótica de Deus.
é uma qualidade de vida celestial, irmãos. É o estilo da vida de cima, é o estilo da vida celestial na terra. Na terra, buscar as coisas de cima, pensar nas coisas do alto, se resume no seguinte: para mim o viver é Cristo. É isso. Significa que Cristo é a minha vida e também o foco do meu viver nesta terra. Certa ocasião, Jesus vinha expondo aos seus discípulos a condição da terra que precederá o seu retorno grandioso. E ele falou que haverá sinais envolvendo o sol, a lua e as estrelas, que os corpos celestes serão deslocados de suas órbitas e que haverá grandes ondas de maré passando com grande velocidade sobre áreas da terra, e que angústia, medo, pânico tomará conta da humanidade por causa dessas coisas. Então, ele diz algo lindíssimo para os seus discípulos, para os seus, em Lucas, capítulo 21, verso 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Você notou que Jesus coloca aqui a característica da vida ressurreta, da vida celestial, da vida que vem do centro da ressurreição. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Certo camponês criava galinhas em um grande galinheiro que oferecia um ambiente natural para as galinhas. Um dia ele achou um ovo de águia e levou e colocou para uma galinha chocar. A galinha chocou aquele ovo de águia, irmãos, junto com os seus ovos. E quando nasceram os pintainhos, nasceu também a águiazinha. Aquele homem observava que desde pequeno os pintainhos estavam sempre de cabeça baixa, a galinha sempre por perto ciscando, e eles comiam aquele cisco, aqueles ciscos. Aquela galinha e os pintainhos, observou o camponês, pareciam bem satisfeitos e à vontade naquele enorme galinheiro. Mas ele via que a águia estava sempre olhando para cima. Tinha algo na natureza dela que requeria mais do que o galinheiro. A galinha estava perfeitamente contente com o galinheiro, mas a águia tinha algo dentro dela, irmãos, que solicitava além do galinheiro. O galinheiro não era a praia da águia. Os pintainhos cresceram, ficaram frangos, e a águia também cresceu. Ela ficou uma águia grande, de asas fortes. E um dia,
armou um temporal. E galinha tem medo de temporal, principalmente com chuva forte. Né? Quanto mais forte ficava o temporal, mais as galinhas ficavam com medo, iam se agachando para se esconder, se refugiar daquele temporal. Mas a águia tinha um toco no meio do galinheiro. A águia, né, daquele toco, quanto mais forte ficava o temporal, mais ela pulava naquele toco, olhando para cima, abrindo as suas asas naquele toco, até que decolou, largando o galinheiro, subindo às alturas acima daquele temporal. Essa águia é parecida com os portadores da vida ressurreta, da vida de Cristo. Cabeça levantada, olhar fixo para Cristo, buscando e pensando nas coisas de cima. Sua mentalidade não é de galinha, não é de galinha. Não se satisfaz com o mundo, nem com o lixo que esse mundo oferece, irmãos. O coração do regenerado anseia intensamente por Cristo, pelo seu reino. O que causava medo nas galinhas, produzia também exultação e alegria na águia. O galinheiro não era a praia da águia, não era interessante para ela, mesmo sendo o melhor galinheiro. Da mesma forma, irmãos, o mundo perdeu o seu encanto, viu? O mundo perdeu o seu encanto, e as suas coisas não têm mais lugar no coração daqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, e Cristo vive neles. Tem algo dentro deles que pede por Cristo, que pede a sua intimidade, que pede sua volta, que pede as coisas do alto. Irmãos, eu estou ciente, não sei vocês, mas eu estou ciente que grande temporal está por vir. Mas não estou com medo, e digo para vocês o que Jesus falou: olhai para cima, levantai vossas cabeças. O estilo de vida de um regenerado é esse. Colossenses capítulo 4, Colossenses capítulo 3, né? Colossenses capítulo 3, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele. Agora que Cristo tirou a minha vida na morte com Ele na cruz, Ele pode ser em mim a minha vida. Irmãos, eu posso confessar: Cristo, minha vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, esta vida já é Ele pessoalmente em mim. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, irmãos, não há dúvida nenhuma aqui, não há dúvida que quando Paulo está dizendo isso aqui, ele está querendo dizer para nós. O que Paulo está querendo dizer para nós? Está querendo dizer que Cristo
que Cristo, nossa vida, se manifesta. Que Cristo se manifesta como nossa vida. Ele se manifesta como minha vida. Nesse texto, trata-se da manifestação de Cristo dentro de nós. Manifestação de Cristo dentro de nós. Irmãos, quando acontece a manifestação de Cristo dentro de nós, então acontece a comunhão. Acontece a nossa preciosa comunhão. A coisa mais importante é desfrutar da sua presença manifestada dentro de nós. Quando você descobrir essa manifestação do Senhor no seu interior, você vai ganhar o interesse de ficar com Ele a sós. A manifestação de Cristo em nós é o ponto culminante da nossa experiência com Cristo e de toda a nossa experiência com a palavra de Deus. Senhor, Tu me levaste a morrer e ressuscitar juntamente contigo. Tu és a minha vida. Eu quero a Tua manifestação dentro de mim. E que o Senhor se manifeste. E que o Senhor se expresse. Coloque-me cheio da Tua santa presença, Senhor. Se revele em mim. Se expresse em mim. Se manifeste em mim, para que eu possa ter comunhão contigo. Amém, irmãos?